Desligue-se do que te impede de avançar. Em Gênesis, capítulo 19, e o versículo 24 ao 26, diz assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Sabe, queridos, tem momentos na vida em que Deus não apenas fala, Ele chama, Ele acelera, Ele diz: sai agora, não olhe para trás, não negocie com o passado. E foi exatamente isso, queridos, que aconteceu com Ló e a sua família. Não era apenas uma mudança de endereço, era uma ruptura espiritual. Era Deus arrancando eles de um ambiente contaminado, de uma realidade que já estava condenada, de um lugar, queridos, onde permanecer significava morrer. Certo dia, anjos apareceram a Ló com uma ordem muito clara. E o anjo disse: fuja pela sua vida, não olhe para trás. Não era um conselho, era uma instrução de sobrevivência. Ló então corre, ele obedece. Ele entende, queridos, que há momentos em que não dá mais para argumentar Deus, só dá para obedecê-lo. Mas no meio da fuga, algo aconteceu. A esposa de Ló, mesmo estando a poucos passos do milagre, mesmo estando a poucos passos de um novo começo, mesmo tendo sido arrancada pela graça de Deus, ela olha para trás. E naquele exato momento, tudo termina para ela. Ela se transforma em uma estátua de sal. Não porque Deus queria puni-la, mas porque o coração dela, queridos, nunca saiu daquela cidade. Essa é a verdade que poucos têm coragem de encarar. Você pode até sair de um lugar fisicamente, mas se o seu coração, amados, ainda estiver lá, você nunca avançará de verdade. O que será que havia dentro dela? O que será que havia dentro do coração da esposa de Ló? Será saudade? Será apego? Será medo do novo? Conforto no que era errado, mas familiar? Quantas pessoas hoje estão exatamente assim, queridos? Deus já falou para sair. Deus, Ele já mostrou que aquele ciclo acabou. Deus, queridos, já deixou claro que aquele relacionamento, aquele ambiente, aquele hábito, aquela mentalidade não fazem mais parte do próximo nível. Mas ainda assim, o coração insiste em olhar para trás. Não é mesmo? E é aí que muitos ficam presos. Não porque Deus não abriu portas, mas porque não conseguiram soltar o que ficou para trás. Preste atenção nisso. Nem tudo, queridos, que você perdeu era para permanecer.
Algumas coisas que foram arrancadas porque estavam te impedindo, queridos, de viver o que Deus lhe preparou. Só que existe uma luta silenciosa dentro de nós. Porque o passado, mesmo quando foi doloroso, às vezes parece mais seguro do que o desconhecido. O passado é familiar. O novo, ele exige fé. E fé, queridos, muitas das vezes dói. Dói deixar pessoas. Dói encerrar ciclos. Dói abandonar versões antigas de nós mesmos. Mas permanecer preso dói muito mais. Talvez hoje Deus esteja falando exatamente com você, queridos, que está aqui, neste canal. Pare de olhar para trás. Pare de reviver aquilo que Deus já encerrou em sua vida. Pare de tentar reconstruir o que Deus já destruiu. Pare de insistir em algo que não faz mais parte do seu propósito. Porque toda vez que você olha para trás com desejo de voltar, você desacelera, queridos, o seu avanço. E tem coisas que só acontecem quando você decide seguir sem reservas. E esse convite não vem confortável. Ele vem desafiador. Porque crescimento exige movimento. E movimento exige desapego. Talvez você esteja preso, queridos, a pessoas que já não caminham na mesma direção. Ressentimentos que já deveriam ter sido liberados. Aquela frustração, queridos, que ainda está aberta. Hábitos que te sabotam. Medos que te paralisam. Tudo isso são correntes invisíveis. Correntes que não aparecem, mas que te impedem, amados, de avançar para o novo. E hoje Deus, Ele está dizendo a você: rompa com tudo que não combina com o futuro que eu preparei para você, filho meu, filha minha. Rompa com a mentalidade antiga. Rompa com medo de recomeçar. Rompa com a necessidade de controle. Rompa com aquilo que já perdeu o propósito. Porque você não foi chamado para viver no mesmo lugar eternamente. Deus é Deus de movimento. Deus é Deus de crescimento. Deus é Deus de novos níveis. Deus é Deus de recomeços. Você já reparou, queridos, que as águas de um rio nunca voltam? Elas seguem, avançam, continuam. Mesmo quando encontram pedras, elas não retrocedem. Elas contornam. Elas persistem. Elas seguem em frente. Isso não é só na natureza. Isso é um princípio espiritual. Quem vive o propósito de Deus, queridos, aprende a seguir em frente, mesmo com dor, mesmo sem entender tudo, mesmo com saudade. Porque quem olha para trás perde a visão do que está à frente. A esposa de Ló não perdeu apenas a vida. Ela perdeu o futuro que Deus havia preparado para ela. E isso precisa gerar temor em nós, queridos. Porque o maior risco não é o que ficou. É deixar de viver o que Deus tem por causa do apego ao passado.
Talvez hoje você esteja exatamente neste ponto de decisão entre o que já foi e o que pode ser, entre o conhecido e o propósito, entre o apego e a obediência. E Deus está te chamando. Vem, vem, confia, solta e segue-me. Aleluia. Os planos de Deus para a sua vida são maiores do que qualquer coisa que você deixou para trás, queridos. Muito maior. O que Ele preparou é mais completo, mais seguro e mais alinhado com o seu destino do que qualquer passado que você insiste em reviver. Mas existe uma chave aqui. Sim, você só vive o novo quando decide encerrar o antigo. Não dá para carregar o passado e abraçar o futuro ao mesmo tempo. Não, queridos, não dá. Então hoje é dia de decisão. Hoje é dia de desligamento. Hoje é dia de você dizer: eu não volto mais para aquilo que Deus já me tirou. Siga em frente, siga adiante, mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro a você. Deus não te chamou, queridos, para entender tudo. Ele te chamou apenas para confiar. E quem confia, avança. Aleluia. Deus